Oi, meu povo! Bora para mais uma aula de redação. Sejam bem-vindos, todos vocês. Como prometido, estou aqui gravando esse conteúdo para disponibilizar para vocês de forma gratuita. E, gente, babadeira, tá? Esse conteúdo aqui é para a gente fazer aquele resumo da introdução da redação dissertativa argumentativa. A ideia aqui é justamente para você o quê? Assistir esse vídeo 500 vezes, se for necessário, beleza? Porque, gente, não tem como você ir para a prova do Enem, não tem como você ir para sua prova do concurso público sem saber fazer um parágrafo de introdução. E o tempo tá passando. Olha só, hoje já é 5 de junho. O Enem tá logo ali. Então eu optei em gravar esse conteúdo para que vocês consigam repeti-lo milhares de vezes até realmente essa matéria fixar na cabeça de vocês, ok? E o que eu sempre falo, gente, eu não ensino fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Então você vai ter que assistir esse conteúdo, continuar fazendo as redações da semana, continuar assistindo as nossas aulas, ok? Para você realmente fixar esse conteúdo, ter a sua desenvoltura e ganhar segurança aí no dia da sua prova. Ok? A gravação desses vídeos aqui é um suporte que eu estou oferecendo para vocês, tá? Então, nós já aprendemos sobre o parágrafo de introdução, mas eu reparei por meio das atividades, o retorno que vocês me deram em relação às atividades, eu vi que ainda tem uma galeria com dificuldade nesse parágrafo de introdução, mas como o nosso tempo de aula ele é curto, né? Nós só temos um encontro na semana, 1 hora de aula presencial, eu optei em gravar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Nós já começamos a falar do parágrafo de desenvolvimento. Quando a gente finalizar e passar para o parágrafo de conclusão, eu vou gravar aqui também para vocês essa revisão do parágrafo de desenvolvimento, ok? E assim nós vamos seguir até o dia da sua prova, o dia da prova do Enem, ok? Então nós vamos trabalhar em conjunto aqui. Vocês estão entendendo? É a aula presencial, é o retorno de vocês em relação às temáticas semanais, né? Os temas da semana. Então, toda semana eu já encaminho para vocês no nosso grupo do WhatsApp o tema que deve ser escrito. Então, vocês têm que escrever essa redação, têm que mandar essa redação para correção, tá? Parem com esse auto-julgamento de achar a redação que eu estou escrevendo não tá boa. Para com esses trem, para com essas noias, tá? Bora perder esse medo de escrever para realmente eu conseguir dar um retorno para vocês, ok? Eu só consigo ajudar se vocês se ajudar, fechou? Bom, gente, eu vou abrir uma página aqui para a gente realmente começar a fazer esse estudo de redação, tá? Só pegar uma folha aqui, que eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Então, bora lá, bora lá. Nós vamos com calma, ok? Se vocês quiserem colocar esse vídeo na velocidade 1,5, não tem problema não, tá? Dá para vocês me entenderem perfeitamente na velocidade 1,5, viu, gente? Porque eu acho que esse vídeo aqui ele vai ficar longo, ele vai ficar longo. Então, bora lá, meus amores. Parágrafo de introdução. Estamos trabalhando aqui nessa aula exclusivamente o parágrafo de introdução. As outras partes do texto, como eu já mencionei para vocês, nós vamos trabalhar aí presencialmente e assim que concluirmos o desenvolvimento, eu vou gravar um conteúdo aqui para vocês, vou disponibilizar no nosso grupo para que vocês consigam revisar, tá? Mas nada impede de vocês tirarem dúvidas também, tá, gente? É uma contrapartida, ok? Então, bora lá, gente. Vocês já estão visualizando a minha tela, então nós vamos trabalhar aqui a introdução de um texto dissertativo argumentativo, ok? Então vamos lá, como se fosse a primeira aula do parágrafo de introdução. Então eu vou começar do zero, justamente para você o quê? Fixar, compreender, tá? Bom, gente, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a espessura, que eu acho que vai ficar melhor. O que que eu já havia dito para vocês em nossas aulas a respeito desse parágrafo de introdução? A primeira coisa que vocês precisam entender, gente, é que o parágrafo de introdução, ele é obrigatório. Gente, mas por que que você está falando isso? Porque é um pensamento em construção,
ok? Então, vamos acompanhar a linha de raciocínio aqui comigo. Então, o parágrafo de introdução no seu texto, na sua redação, ele é obrigatório. Então, não tem como você fazer uma redação se você não colocar o parágrafo de introdução, ok? Esse parágrafo de introdução é o primeiro tópico que vai aparecer na sua redação. Então, ele é o primeiro parágrafo do seu texto, ok? Então, é o primeiro parágrafo do seu texto, ok? Você vai começar a fazer a sua escrita, vai começar a fazer a sua redação pelo parágrafo de introdução. Ele é obrigatório e é o primeiro parágrafo do seu texto. Perfeito? Bem devagarzinho para não gerar dúvidas e vocês entenderem completamente tudo que eu estou falando aqui com vocês. Outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu já mencionei em aula, que não está relacionado diretamente aqui com o parágrafo de introdução, mas vai fazer sentido para vocês. É em relação ao título, tá? Em relação ao título dessa redação. Então, eu já mencionei para vocês que não é obrigatório, tá? Então, não é obrigatório colocar título na sua redação. Se você colocar um título na sua redação do Enem, você não ganha pontos por isso, ok? Seu texto não vai ficar mais chique por isso, fechou? E se você deixar de colocar, você também não perde ponto por isso, e o seu texto ele não vai ficar desvalorizado porque você não colocou título na sua redação, fechou? Justamente por não fazer diferença, nós aqui do time Redaçãozinha não vamos colocar título. Então, a nossa redação não tem título, ok? Então, é uma preocupação a menos aí para o seu cérebro. Então, você não tem que ficar quebrando cabeça em qual título você irá colocar na sua redação. Porque no nosso texto, no nosso modelo, nós não vamos colocar título, ok? Então, essa parte aqui eu já quero que você já tenha no coraçãozinho de vocês. Beleza, eu vou fazer a minha redação, eu não preciso colocar título. Falando agora da introdução aqui, eu só queria trazer esse adendo para vocês, tá? Então, na nossa introdução, no nosso parágrafo de introdução, quando a gente for começar a escrever esse parágrafo de introdução, nós já vamos começar a escrever na linha número da nossa folha. Para quem nunca viu uma folha de redação, nunca teve a oportunidade de visualizar, você vai ter acesso a uma folha padronizada, numerada de 1 a 30. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês uma folha de redação para vocês visualizarem também, tá? Mas, a título didático aqui, só para vocês entenderem. Então, essa folha, ela vai ser mais ou menos nesse estilinho aqui, tá? Claro que vai estar mais bonito e mais retinho, né, gente? Aqui é só para fins didáticos. Então, vai ser uma folha numerada aqui de 1 a 30. Ela vai ter margem e ela vai ter linhas, ok? E aí, eu já falei para vocês que a gente não vai colocar título nessa redação, fechou? E por que que é importante você saber que justamente dessa questão do título, da ausência do título? Porque quando você for começar a escrever o seu parágrafo de introdução, você vai escrever exatamente aqui na linha número 1, ok? Você não precisa saltar linhas. Então, por exemplo, você está escrevendo aqui a sua primeira linha. E aí você vai passar exatamente para a linha de baixo na hora que você estiver escrevendo a sua redação. Então não é para ficar saltando linha, você vai escrever aqui, continuar a sua escrita exatamente na linha número 2, ok? Por quê?
Lá na prova do Enem e nas provas de concurso público, em sua maioria, a folha de redação ela é composta por 30 linhas. Ou seja, você que está me assistindo aí agora precisa fazer uma redação em até 30 linhas. Glessa, é obrigatório eu fechar as 30 linhas? Não, não é obrigatório fechar as 30 linhas, ok? Mas a nossa estrutura, a estrutura RDZ, o nosso padrão de escrita que você realmente vai escrever as 30 linhas, ok? Eu vou te preparar justamente para você aproveitar todo o espaço da sua prova, beleza? A título de conhecimento, a título de curiosidade, para ser considerado texto, você precisa ter aqui 7 linhas escritas. Então, se você vai fazer um concurso público, vai fazer a prova do Enem, e escreve somente 6 linhas, 5 linhas, 4 linhas, a sua redação será nota zero, porque não é considerado texto, ok? Para ser considerado texto, você precisa, no mínimo, escrever até 7 linhas, perfeito? Claro que uma redação escrita somente em 7 linhas, a gente já consegue perceber que é uma redação precária, ok? O corretor, ele vai fazer a leitura porque ele é obrigado a fazer a leitura dessas 7 linhas, fechou? E vai avaliar o seu texto dentro dessas 7 linhas escritas. Mas aqui a gente já percebe. Não tem como esse aluno tirar aí uma nota alta, nem mesmo uma média. A média no Brasil de redação é mais ou menos 600 pontos. Então, esse aluno ele vai tirar uma nota bem baixa, ok? E eu já sei que não vai ser o seu caso, porque você já está trabalhando no nosso curso, você já está vendo que só o nosso parágrafo de introdução tem mais ou menos aí de 5 a 6 linhas. E isso só o parágrafo de introdução. Na aula passada, nós começamos a trabalhar aí o parágrafo de desenvolvimento. E eu trouxe para vocês que a estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento é mais ou menos de 8 a 10 linhas escritas cada parágrafo. Então, você sabe que você vai ter que escrever. Então, ó, larga de preguiça, mãozinha vai doer, porque realmente, se você quer tirar uma nota alta, você vai ter que largar de preguiça e escrever. Jogar de acordo com a regra do jogo. Fechou? E um dos motivos, gente, que eu tô gravando essa aula aqui pra vocês é realmente para deixar vocês afiadinhos, tá? Para vocês jogarem de acordo com a regra do jogo. E qual que é a regra do jogo? É aquilo que funciona na sua prova. Não é para você ficar inventando moda. Eu estou ensinando para vocês o parágrafo de introdução, então eu quero que você siga exatamente o que eu estou ensinando para você, ok? Não é para você ficar inventando moda e dando um de professor. Até porque, se você for ficar inventando moda, for ficar escrevendo aquilo que eu não estou ensinando para você, então você não precisa de mim, faz sentido? Então, bora, joguem com as regras do jogo, fechou? Então, voltando. Então, você já entendeu que a sua redação tem até 30 linhas para você escrever, que você não precisa colocar título, porque não vale ponto, e se você não coloca título, você não deixa de ganhar pontos também. Então, já que não faz diferença, nós não vamos colocar título, fechou? Na hora de começar a escrever aqui o nosso parágrafo de introdução, nós já vamos escrever esse parágrafo aqui na linha número 1, imediatamente, ok? E aí, sucessivamente, linha 1, linha 2, até terminar realmente aqui as 30 linhas, beleza? Outro ponto que eu vou falar aqui com vocês em relação à cor da caneta é sempre tinta preta. O edital do Enem te obriga a fazer de tinta preta, ok? Então, nos nossos treinos, eu já falei isso com vocês, vocês estão colocando algodão no ouvido e não estão me escutando. Se é, se no dia do Enem você tem que fazer a redação com tinta preta, por que diachos no treino você não vai escrever de caneta preta? É para escrever de caneta preta, ok? Então vamos treinar de acordo com a realidade da prova. Isso aqui não é brincadeira, gente. É o futuro de vocês que está em jogo, ok? Então toda a redação que você vai mandar para correção
somente caneta preta. Porque se você chegar lá no dia do Enem e fazer a sua redação de caneta azul, cara, a sua redação é zero. Se você chegar lá no dia do Enem e ficar fazendo a redação de lápis, cara, eles não vão nem ler sua redação, é zero. Então, por que que nos treinos você tá mandando redação escrita a lápis? Por que que nos treinos você tá mandando uma redação com a caneta rosa, com a caneta vermelha? Treinar de acordo com a regra do jogo, é caneta preta, ok? Então, bora, gente. Nada de preguiça. Compra uma caneta preta se você não tiver. Pede dinheiro emprestado se você achar que é muito caro. Agora, se você realmente falar, ai, Gleice, eu não tenho dinheiro realmente para comprar uma caneta, você me fala que eu faço uma vaquinha online para comprar uma caneta preta para você, tá? Ou então você deixa de beber no final de semana, deixa de comprar aquele lanche para comprar sua caneta preta, tá? E eu sempre sugiro uma caneta preta de ponta fina para sua letra ficar menor, porque você já sabe que você vai gastar muito espaço para escrever essa redação. Fechou? Então bora lá. Recapitulando. Introdução é um parágrafo obrigatório, é o primeiro parágrafo do seu texto e você não precisa colocar título, ok? Perfeito. Tô entendendo, Glécia. Tô entendendo tudo que você tá falando aqui e faz muito sentido o que você fala. Beleza. Ainda sobre a estrutura desse parágrafo de introdução, gente. Então, vocês já sabem aqui que a nossa introdução tem mais ou menos 6 linhas escritas, ok? E linha é diferente de frase, tá? Presta atenção. Frase, você vai sempre pensar assim: é o tanto de ponto final que eu coloco no texto, tá? Então, na sua introdução, vai ter mais ou menos 3 pontos finais. Se você está escrevendo uma introdução e está colocando um único ponto final, acorde para a vida. Para de ficar no mundo do babalu, gente. Eu tô falando com vocês, eu já falei isso com vocês anteriormente. Então, a introdução vai ter mais ou menos 3 pontos finais, ok? Bora reforçar isso no seu cérebro. Anote aí no seu caderno. Anote tudo que eu tô falando aqui em aula para vocês, tá? E em relação à quantidade de linhas, mais ou menos aí de 5 a 6 linhas escritas o seu parágrafo de introdução. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é em relação ao momento que você vai realmente escrever esse parágrafo de introdução. Você precisa fazer a marcação de parágrafo. Eu estou vendo que muitos alunos, quando vai começar a fazer o parágrafo de introdução, não está colocando aqui a marcação de parágrafo. E isso não pode acontecer. Lembra que lá na escola, quando você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, a professora falava: olha, toda vez que você for começar a escrever, você tem que colocar 2 dedinhos. Aí coloca 2 dedinhos na margem do caderno e começa a escrever. Essa ideia de colocar 2 dedinhos é justamente para te forçar a fazer a marcação de parágrafo. É óbvio que aqui vocês já são adultos, tá? A maioria aqui está saindo do ensino médio. Você não precisa necessariamente colocar 2 dedinhos. Porque se você colocar 2 dedinhos para escrever a sua redação, você vai perceber que você está gastando muito espaço. E no Enem, gente, a gente não quer perder espaço. Todo espaço é importante dentro do seu texto, tá? Então não precisa colocar exatamente 2 dedinhos, tá? Coloca um espaço, coloca a marcação do mindinho, que é o menor dedinho. É realmente só para o corretor visualizar que você está fazendo essa marcação de parágrafo, tá? Então, não é para escrever exatamente aqui, ó. Tem aluno que começa a escrever assim, ó. Tá errado. Isso aqui não pode, tá, gente? Por isso que eu tô pegando aqui no pé de vocês. Não é para fazer assim. Isso aqui tá errado, ok? Que você vai ter que fazer então? Você vai saltar um espaço, eu vou escrever aqui na linha 2, só para vocês entenderem, para não ficar bagunçado aqui, tá? Então você vai saltar um espaço e vai começar a escrever o que você quer escrever aqui para iniciar o seu parágrafo de introdução. Fechou? Então tem que deixar o espaço. A pessoa que está lendo o seu texto, o corretor, ele tem que entender que você fez a marcação do parágrafo. Você está entendendo isso? Tem que fazer. Isso aqui é obrigatório, gente. Isso aqui não é questão de estética, não. É obrigatório. Tem que fazer a marcação de parágrafo. E isso vale para o parágrafo de introdução, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, para o segundo parágrafo de desenvolvimento e para o parágrafo de conclusão.
ok? É obrigatório. Então, você já coloca no seu caderno. Eu tenho que fazer a marcação do parágrafo. Ok? Se não fizer, na hora que você mandar a correção, eu vou riscar assim, bem riscado, e escrever aqui, ó, parágrafo. Que vocês têm que colocar parágrafo, porque não pode ficar errando coisa besta, não, gente. Nessa altura do campeonato, vocês não podem estar errando coisa besta, tá? Então, eu já falei, eu tô repetindo, agora tá gravado para você assistir esse vídeo quantas vezes durante o ano? 500 vezes. Até o dia da prova do Enem. 500 vezes, tá? Porque é pela repetição que vocês vão entender como é que funciona a regra do jogo do Enem, ok? Perfeito? Perfeito. Bora lá então. Agora, passando por uma questão mais de conteúdo mesmo, né? Para a gente fazer realmente trabalhar essa questão da estrutura desse parágrafo de introdução, né? Então, aqui para cima, agora pensando realmente nessa ideia de estrutura. Então, bora lá, ó. Estrutura. A estrutura, gente, ela é muito importante aqui pra gente, tá? Vocês têm que seguir realmente tudo que eu estou falando com vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Então, a estrutura que eu vou mostrar para vocês é a nossa estrutura padronizada. Então, você tem que seguir essa estrutura. Não é para inventar uma nova estrutura. Não é para deixar de colocar o que eu coloquei na estrutura. É para você seguir o beabá da redação. Ok? Se você seguir o beabá da redação, gente, não tem como dar errado. Vocês estão entendendo? Não tem como dar errado. Então não é para você ficar quebrando cabeça, não. A minha ideia aqui é justamente facilitar o seu processo de conhecimento. Se fosse para você ficar quebrando cabeça, ai meu Deus, como que eu vou fazer a redação? Gente, não justificaria você fazer uma aula particular de redação. Não justificaria você ir pro cursinho, entende? Então a ideia aqui é justamente o quê? Eu mostrar para vocês o que funciona, o que dá resultado e você só fazer o quê? Replicar dentro do seu texto, ok? Então, ó, estrutura. A nossa estrutura, que nós vamos trabalhar aqui dentro do método Beabá da redaçãozinha, é a estrutura de F1, F2 e F3. Eu disse para vocês lá na nossa primeira aula que F significa frase, ok? Então, para eu não ter que ficar toda hora escrevendo frase, eu coloco F1, F2, F3. Então, a F1 é a frase número 1, a F2 é a frase número 2 e a F3 é a frase número 3. Então, gente, essa aqui é a estrutura de quem? Da introdução. Então, a sua introdução, ela tem que estar dentro dessa estrutura, ok? Dentro dessa estrutura. A estrutura que eu estou ensinando para vocês. Fechou? F1, F2, F3, que serão o quê? A quantidade de pontos finais que vão aparecer na sua introdução. Então, se eu estou colocando aqui F1, F2, F3, entende-se que a sua introdução terá três frases, que é igual a três pontos finais, ok? Três pontos finais. Então, olha para a sua redação da semana, olha para a sua introdução, analisa lá. Deixa eu pegar aqui minha introdução, deixa eu ver se tem realmente três frases. Não, mas como é que eu vou saber se eu estou escrevendo três frases? Você vai contar, gente, conta lá quantos pontos finais você está colocando. Ah, não, Gleice, olha só. A minha introdução eu fiz ela com 10 linhas e só tem um único ponto final. Será se tá certo ou tá errado? Gente, é só vocês olhar aqui para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu falei que a sua introdução vai ter mais ou menos quantas linhas escritas? Mais ou menos de 5 a 6 linhas. E linhas é aquilo que está numerado, que está numerado lá no eixo esquerdo da sua prova. Então, se a sua redação passou de 6 linhas, é hora de acender o alerta, é hora de acender o presta atenção. Opa! Talvez eu esteja escrevendo demais, às vezes eu estou enrolando demais aqui na introdução e isso não funciona. Tá errado, deixa eu ver o que que eu posso melhorar. Ou
uma coisa que acontece muito. A letra tá enorme, gente. Se você quer fazer redação, se você tá querendo tirar 900 mais no Enem e tem letra grande, queridinho, sinto lhe informar, mas não funciona. Redação não funciona com letra grande. Eu sei que é chato ouvir isso, tá, gente? Dói no coração, né? Ah, mas como é que eu vou diminuir minha letra? Diminuindo. Você vai ter que se esforçar. Se você realmente quer tirar uma nota alta, fazer valer esse processo de aprendizagem, vai ter que realmente escrever letrinha pequena. Não tem jeito. Redação 900 mais não combina com letra grande, tá? E pela nossa estrutura aqui, vocês já estão vendo que não funciona a letra grande. Só o seu desenvolvimento precisa de 10 linhas escritas. Entende? Então, letra grande não funciona. Você vai ter que realmente ali tirar o seu sábado, tirar seu domingo, deixar de ir pro churrasco, deixar de ir pra festa junina, deixar de fazer um tanto de coisa que você gosta de fazer, para você realmente se dedicar aí para tirar uma nota alta no Enem, fazer redação todo final de semana ali e treinar a letrinha pequena. Ai, mas meu pulso tá doendo. Vai doer mesmo, gente. Vai doer mesmo. Estudar não é parque de diversão, não, tá? É um processo dolorido. E tem hora que a gente tem que ser duro com vocês, porque às vezes vocês acham que a vida é babalu. Ah, porque ano que vem tem Enem de novo. Vocês vão viver assim? Sempre jogando pro ano que vem? Então, bora acordar pra vida. Vocês bora realmente colocar foco no objetivo que vocês querem. E, eu quero entrar no curso, sei lá, de direito. Ah, não, eu quero ser psicóloga. Ah, não, eu quero fazer educação física, eu quero fazer nutrição, medicina. Gente, não importa o curso. Se vocês tirarem zero na redação, vocês estão fora do jogo. Então, jogue com as cartas que vocês têm. Você está participando de um curso, de um projeto incrível de preparação para o Enem. Estão tendo acesso aqui a esse conteúdo gravado também. Porque se vocês analisarem, agora de coração mesmo, eu não tenho obrigação nenhuma de gravar esse conteúdo pra vocês. Eu estou fazendo de coração, porque eu realmente acredito em vocês. Eu quero realmente que vocês aprendam a fazer redação. Porque o método redaçãozinha, né, o método beabá da redação é esse. É pegar pessoas da comunidade, pessoas que têm alunos que têm realmente muita dificuldade na redação e mostrar que vocês têm capacidade. Que vocês não precisam pagar absurdo em cursinhos, que tem cursinho que é mais de R$ 300, gente. Quem é que tem dinheiro para pagar R$ 300? Então eu trago isso aqui para vocês como uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento. Mas é aquilo que eu falei. Bola de cristal eu não tenho, mágica eu não consigo fazer. Então eu tô entregando, tô gravando conteúdo para vocês. E se vocês não valorizarem isso aqui, gente, sinceramente, eu não sei mais o que que eu faço por vocês. Eu não posso fazer a prova no lugar de vocês, tá? Quem dera se pudesse, não é verdade? Mas como eu não posso, o que eu posso entregar pra vocês é isso daqui. Fechou? Então, bora seguir exatamente o que eu estou ensinando. Fechou? Então, olha lá. Então, eu falei 3 frases na introdução, 3 pontos finais. É só se olhar, tá? Ah, minha introdução tem 2 frases. Tá errado. Se vira e taca 3, ok? E aí a gente vem então para a qualificação dessas frases. O que que tem que ter exatamente em cada frase? Porque esse que é o pulo do gato, é essa maldade que eu quero desenvolver em vocês. Vocês têm que entender o que que é obrigatório ter na introdução. O que que é obrigatório ter então aqui nessa primeira frase? Então, na primeira frase da introdução, como obrigação, vocês têm que colocar o tema de redação. Então, vai sim colocar o tema de redação. Glécia, eu não quero colocar o tema. Amor, você não tem que querer. Não é você quem manda. Você vai colocar o tema de redação. E por que que você vai colocar o tema de redação na primeira frase do desenvolvimento? Porque o corretor está corrigindo o seu texto, ele tem que saber se você está escrevendo o tema correto. Vocês entendem isso? Vocês vão chegar lá no dia da prova. Pensa aqui comigo. E já tem um tema delimitado para você. Você vai escrever essa redação e vai mandar para correção. Na hora que o corretor ele pega o seu texto, ele tem critérios para corrigir, ele tem critérios para avaliar o seu texto. E um dos critérios é realmente saber se o aluno está dentro do tema de redação. E como que você vai mostrar para o corretor que você está dentro do tema de redação se você não pode bater um gancho e ligar para o corretor? Se você não pode mandar um WhatsApp, não pode mandar um e-mail porque você não faz ideia de quem vai corrigir seu texto. A única ferramenta que você tem, e isso tem que fazer muita lógica, gente. Para mim isso é muito lógico. A única ferramenta que você tem como estudante, como aluno, como candidato de um concurso é escrevendo. Então é óbvio que você tem que colocar o tema de redação, gente. E aí eu uso a analogia do seguinte: quando você está escrevendo uma redação, você vai pensar assim:
Beleza, eu tô escrevendo essa redação. É óbvio que o foco é para a prova, mas vamos tirar então essa ideia da prova, porque tem aluno que pensa assim: ah, mas é obrigação do corretor saber qual é o tema que eu estou escrevendo. Tem aluno que pensa assim, tá? Então eu trago analogias. Vamos imaginar então que você vai escrever essa redação para colar no muro da sua casa, para pregar no portão escancarado lá da sua casa. Toda pessoa que passa na rua, ela vai ler esse texto. Você concorda comigo que a pessoa que está lendo o seu texto lá pregada no muro da sua casa, no portão da sua casa, ela não faz ideia de qual é o tema? Aí toda hora ela vai ficar batendo lá no portão, tocando o interfone aqui. Eu vou ler sua redação aqui agora, mas você poderia me falar qual que é o tema de redação? Pensa só, se na sua rua passa 200 pessoas por dia, 200 pessoas batendo no seu portão, você vai surtar, faz sentido? Então o que que você vai pensar? Poxa, eu tenho que pensar numa estratégia aqui, que essas pessoas não precisam ficar batendo aqui no meu portal. Elas vão bater o olho no meu texto, elas já vão identificar qual que é o assunto, porque aí eu vou ter sossego dentro da minha casa. Qual estratégia que você pode usar? Deixando claro já para quem vai ler o texto o tema de redação. E a gente sabe que as pessoas são ansiosas. Você é ansioso. Hoje a nova geração não tem paciência de assistir um vídeo de 1 minuto. Então pensa ler um texto. Então, para você facilitar a vida de quem está lendo o seu texto, você vai pensar assim: eu tenho que simplificar a minha escrita. Eu tenho que deixar isso aqui de uma maneira mais clara possível para quem for ler o meu texto. Porque o meu corretor, ele ganha mais ou menos ali R$ 3 por texto. Ele já tá puto de ódio porque ele ganha pouco. Ele tem que fazer muitas correções no dia para ganhar um dinheirinho bacana. Então ele já tá ali na minha redação no ódio, ele já tá ali na minha redação no veneno, ele me odeia. Entende? Vocês vão pensar assim. Ok? Então eu vou fazer o quê? Uma redação organizada, uma escrita limpa, uma letra legível, tá? Pelo amor de Deus, vocês não veem que vocês garrancham também não, tá, gente? Vocês acordam pra vida, que o corretor não é obrigado não, tá? Tanto que não é que quando ele não entende a sua letra, ó, caguei. Perdeu o ponto. Fechou? Então façam letras legíveis, tá? Tanto faz se é letra cursiva, caixa alta, letra de imprensa, não importa, tem que ser legível, tá? Então, o corretor já está lendo a sua redação no ódio. Mas ele tem critérios a seguir. O primeiro critério lá, deixa eu ver se o João aqui fez a. Tá dentro do tema de redação. Ah, eu li a introdução e o João não mencionou em momento algum tema de redação. Então, eu acho que o João não tá dentro do tema. Então, o corretor ele já começa a ler a sua redação, já fala: não, meu cara não coloca nenhum tema. Vocês entendem isso? Aí a pessoa tá passando lá no portão de sua casa. Ah, estou lendo essa redação aqui. Não, mas a pessoa nem fala qual que é o assunto. Ah, entende? Que chato. Então, organize, facilite a vida de quem está lendo o seu texto. Mete essa redação aqui na primeira frase, no tema. Já coloca o tema, gente. Qual a dificuldade que vocês têm de colocar o tema de redação na primeira frase? Me conta. Me conta, coloca aqui nos comentários para eu entender qual é a dificuldade que vocês têm. Porque não faz sentido nenhum na minha cabeça. E isso aqui, inclusive, de colocar o tema na primeira frase, é até uma boa estratégia para quem vira e fala: Glécia, eu não sei fazer introdução. Eu agarro na introdução. A minha maior dificuldade é de como iniciar o texto. Se a sua maior dificuldade é realmente não saber como começar um texto, comece falando do tema de redação. Olha que gênio. Gente, vocês não precisam ficar surtando para começar um texto, não, até porque não tem regra, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então, aqui na questão de conteúdo da nossa estrutura, você vai beber uma água aqui que eu já começo até a ficar surtando aqui. Então, como regra, Cri, na primeira frase, vocês vão colocar o tema de redação. Uma dúvida que surgiu de uma aluna, Glécia. E eu achei interessante, pode ser a dúvida de outros alunos. Eu preciso necessariamente colocar todas as palavrinhas do tema já na introdução, ou eu posso fazer recorte do tema? Colocar palavras semelhantes. Aí eu disse para ela, pode colocar recortes, recortes. Você não precisa necessariamente colocar todas as palavrinhas que estão lá dentro do tema, tá? Se você colocar uma palavra que já dá a entender qual é o tema, perfeito. A ideia é realmente o que? A pessoa ler a sua primeira frase e compreender de qual assunto que você vai escrever naquele texto. Ok? Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês também, tá? Então, ó, já põe na cabecinha de vocês aí. Sempre, como obrigação, como regra, a primeira frase da minha introdução é eu apresentar o tema de redação. E aí eu costumo dizer o seguinte, gente: você apresenta o tema de redação
mais uma breve contextualização. O que que é essa breve contextualização? É você dar a sua opinião. O texto é um texto dissertativo ou argumentativo. Lembra que eu falei que quando vocês estão escrevendo a redação é como se vocês fossem advogados, advogada? E qual que é a função de advogado? Defender. Então você vai dar uma breve contextualização com a opinião de vocês. Então, se o tema é um tema negativo, é um tema problema, você vai deixar claro que esse tema é um tema que precisa de debate na sociedade, que é um problema no corpo social. Então, você vai contextualizar, dando a sua opinião. Faz sentido? Ah, não, Glécia, é um tema positivo, é um tema legal. Então, deixe claro que é um tema positivo. Fala que é um tema que é importante para dentro da sociedade, é um ponto que evidencia o trabalho de alguém. Enfim, qualifique esse tema, dê a sua opinião. Fechou? E aqui, gente, não é preciso fazer uma frase de 50 linhas, não. É uma frase pequena, ok? Você não precisa gastar todo o espaço da introdução só para citar o tema e qualificar esse tema, não, tá? Aqui você vai gastar mais ou menos 1,5 linha para fazer essa primeira frase. Fechou? Então, ó, presta atenção, acorda, sai do celular, gente, foca, olha a oportunidade que vocês estão tendo. Então, a sua primeira frase da estrutura de introdução é apresentar o tema, isso aqui é obrigatório, e fazer uma contextualização. Fechou? Bom, então bora aqui agora para a segunda frase da sua introdução. Nessa segunda frase, como obrigação, você tem que trazer dois argumentos, que muitos de vocês também conhecem como teses, e para os alunos redaçãozinha, conhece aqui como clientes. Nossos clientes aqui da advocacia. Então, na sua introdução, você já tem que colocar aqui dois argumentos. É sua obrigação mostrar para o corretor quais serão os seus dois elementos de defesa dentro do texto, ok? Como que vocês vão selecionar esses dois argumentos? Como que eu vou identificar? Nós vamos ter aqui, mais para frente aqui do vídeo, eu vou colocar aqui como que nós vamos identificar esses dois clientes. Mas só para dar já o spoiler aí, vai ser por meio do quê, gente? Da nossa chuva de ideias. Vou colocar aqui uma chuvinha. Então vai ser aqui por meio da chuva de ideias. Que é a mesma coisa, gente, de rascunho de redação, tá? Vocês têm uma ideia muito errada de rascunho de redação. Rascunho de redação é justamente aqui a nossa chuva de ideias, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui de novo como monta uma chuva de ideias. Porque vai ser por meio dessa chuva de ideias que vocês vão selecionar aqui dois argumentos, tá, gente? E é obrigatório, criatura de Jesus, você ter dois argumentos. Anota isso bem grande na sua folha. Anota isso bem grande aí no seu caderno. Tem que ter dois argumentos. Por quê? Agora que nós já estamos entrando no parágrafo de desenvolvimento, vocês estão entendendo, a redação ela é uma sequência. Eu ensino de forma separada porque eu acho que é mais didático, mas a redação ela é variada como um todo, tá? Então, por exemplo, esses dois argumentos que vocês citam na introdução, depois eles vão ser trabalhados aonde? Nos parágrafos de desenvolvimento. O argumento um, a tese um, ela vai ser trabalhada no desenvolvimento um. O argumento 2, tese 2, será trabalhada no desenvolvimento 2. Glécia, beleza, mas por que que eu tenho que colocar os argumentos na introdução? Pelo simples fato, meu anjinho, que o corretor ele não tem bola de cristal. O corretor ele não faz ideia quais serão os seus dois pontos argumentativos. Aham, babado, né? Eu sei que você adoraria que o corretor conseguisse entrar na sua mente e adivinhasse tudo que você pensa. Que maravilha que seria, né? Mas não tem como, tá, gente? O corretor não tem bola de cristal. Então, você precisa mostrar para o corretor, mostrar para quem está lendo o seu texto quais serão os seus dois pontos de defesa. Afinal, o que que você, cidadão de bem, pensa a respeito desse tema de redação? Se o tema de redação é um tema negativo, você precisa colocar dois argumentos que reforçam que esse tema de redação é negativo. Se o tema de redação é um tema positivo, você, criatura de Jesus que está me ouvindo, você tem que colocar dois argumentos que reforçam que esse tema de redação ele é positivo.
Então, esses argumentos, essas teses, esses clientes, eles acompanham o tema de redação. Isso é muito importante, tá? Então, se o tema de redação é positivo, a tese, o cliente tem que ser positivo. Se o tema de redação é negativo, a tese, os clientes têm que ser negativo. Um acompanha o outro. Faz sentido? Criatura de Jesus. Faz sentido. Então, olha só. Sempre dois argumentos, sempre duas teses. Você vai citar. Você não vai desenvolver essas teses aqui no parágrafo de introdução, porque não é o momento ainda. O momento de desenvolver é aonde? Parágrafo de desenvolvimento. Na introdução, você só cita, você só fala, corretor, presta atenção. Aqui dentro desse tema, eu vou trabalhar esses dois argumentos. Então, você só mostra, você só sinaliza. Fechou? Por fim, o que que precisa também ter nesse parágrafo de introdução? A frase de fechamento. Por quê? Porque tudo que você inicia, você precisa finalizar, ok? Então, você vai trazer essa frase de fechamento, é obrigatório, tá? Tudo que tá aqui na introdução é obrigatório, viu, gente? Não é pra você ficar inventando moda e ficar tirando as coisas aqui, não, tá? Essa frase de fechamento aqui, você vai dar uma ideia de solução. Por quê, gente? Na prova do Enem, lá no parágrafo de conclusão, você é obrigado a fazer uma proposta de intervenção. Fechou? Então, aqui na introdução, quem está lendo a sua redação, que não sabe as regras do Enem, você concorda que ela não é obrigada a saber que existe uma proposta de intervenção? Então, você vai trazer no seu texto uma ideia de solução já no parágrafo de introdução. Você não vai fazer destrinchado, tá, gente? Você vai só falar que algo será feito, que posteriormente no seu texto alguma coisa vai trazer uma solução para o problema, tá? E isso aqui é para finalizar a ideia do seu parágrafo e mostrar para o corretor que em algum momento do seu texto você vai solucionar os problemas que foram apresentados aqui na sua introdução. Então, a sua introdução é como se fosse o seu mini texto. É como se fosse, gente. É como se fosse, não, né? Vamos falar melhor aqui? É justamente isso. Então, a sua introdução é exatamente o seu projeto de texto. É o projeto do seu texto. Você está antecipando o que vai vir a acontecer na sua redação. E essa antecipação é justamente você falar na primeira frase qual que é o tema, porque aí a pessoa que está lendo o seu texto pregado lá no portão da sua casa, ela já vai saber qual que é o assunto. E se for um tema que não é do interesse dessa pessoa, você concorda comigo que já na primeira frase ela decide ou não se continua lendo o seu texto? Pensa só. Então, facilite a vida de quem tá lendo. É óbvio que o corretor não tem essa obrigação, tá, gente? Mesmo se for um assunto que ele não gosta, ele é obrigado a ler. Mas eu tô trazendo a analogia do muro e do portão para vocês entenderem o porquê que é interessante colocar o tema de redação e por que que é obrigatório colocar esse tema de redação na introdução, tá? Além disso, quando você traz aqui esses dois argumentos dentro aqui do seu parágrafo de introdução, você já está mostrando para quem está lendo o seu texto o seu projeto de texto. Você está antecipando esses argumentos. Você está falando assim, olha, dentro desse tema X, eu vou trabalhar laranjas e maçãs. Eu vou defender no meu texto sobre laranja e maçã, ok? Aí a pessoa já vai entender ali, opa, legal, olha só, ela tá trazendo essa argumentação aqui, faz sentido, eu quero ler, quero continuar lendo. E por fim, a frase de fechamento, porque você tem que encerrar esse parágrafo. Se você começou, você termina, tá? Não vai deixar parágrafo parado no meio do caminho, não, tá, gente? Então finalizem essa ideia. E aí você dá a ideia de que vai ter uma solução. Aí a pessoa que tá lendo o seu texto vai falar: olha que legal, ela tá trazendo esse tema aqui sobre salada de frutas, é o tema de redação. Então vamos lá, o tema de redação aqui, ó, é salada de frutas. Salada
de frutas. Então vamos pensar que a pessoa passou lá no muro da sua casa e tá lendo o seu texto que você tá falando sobre salada de frutas. Se é uma pessoa que odeia frutas, tá cagando para frutas, ela já vai ler a sua primeira frase e fala assim: ah, eu não gosto desse assunto salada de frutas. Eu acho tão polêmico. Nossa, minha mãe morreu comendo salada de frutas, isso mexe muito comigo. Então a pessoa já corre, já não vai nem ler mais o seu texto. Faz sentido? Aí é uma pessoa que fala, cara, eu amo salada de frutas, eu adoro esse assunto. Nossa, eu viajo o Brasil só para conhecer todas as possibilidades de salada de frutas. Nossa, é um assunto assim que mexe muito comigo. A pessoa ela já vai ver o tema e fala, cara, eu quero continuar lendo aqui esse tema de salada de frutas, tá? E aí ela dá sequência. Aí ela chega na sua F2, aí tem os dois argumentos. Aí, dentro desse combo de salada de frutas, ela percebe que você vai falar sobre uva e maçã. Você está defendendo a uva e a maçã. Você vai falar que essas frutas são boas para o cérebro. Aí a pessoa tá ali e fala: Nossa, eu nem sabia disso. Nossa, que interessante, gente. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Ou, cara, isso aqui é realmente o que eu acredito. Eu defendo que realmente a uva e a maçã são boas para o cérebro. Eu quero continuar lendo. Vocês estão entendendo? Aí você vem para a frase de fechamento. FF, frase de fechamento. Aí você fala que vai ter uma solução. E essa solução é realmente para evidenciar, porque aqui no caso a gente pensa que é um tema positivo, tá? Vamos partir do pressuposto que o tema aqui é um tema positivo. Aí na sua solução você vai ampliar a distribuição de saladas. Saladas no Brasil. Aí a pessoa lê e fala, cara, olha que... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que interessante. E ela finalizou, ela falou que ela vai trazer essa distribuição aqui de saladas no Brasil. Cara, eu quero terminar de ler essa redação. Isso é o projeto de texto. A pessoa, ela lê a sua introdução, ela já consegue concatenar ali mais ou menos a sua linha argumentativa. Por isso, gente, que é muito importante que quando você for começar a fazer os seus parágrafos de desenvolvimento, você olhar para a sua introdução. Porque a sua introdução é o reflexo do seu texto. Se aqui na introdução você coloca como argumento um da salada de frutas, que é o nosso tema, né? Você coloca aqui, no argumento um uva, que é uva. E o seu argumento 2 você vai defender maçã. Aí você chega lá no seu desenvolvimento um e começa a falar de jiló. E no seu argumento 2 você começa a falar de banana. O que que isso tem a ver com uva e maçã? Faz sentido? É isso que é projeto de texto, irmão. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que vocês colocam na introdução é porque vocês consideram muito importante. Vocês já acham isso aqui, cara, isso aqui faz muito sentido, é o que eu defendo, é o que eu acredito dentro do texto, tá, gente? Você não é obrigado a acreditar na vida, não, tá? Redação é pra você escrever, pra você ser aprovado, tá bom? Então você vai falar, cara, eu quero defender isso aqui. Se você chega lá no desenvolvimento e caga no pau e coloca um trem que não tem nada a ver, mano, você vai perder ponto. O corretor fala assim, ó, isso aqui tá doidão. Lá na introdução ele falou que vai falar de uva e maçã, falando que são boas pro cérebro, e chega aqui no desenvolvimento e tá falando que quem é bom pro cérebro é banana e jiló. O que que isso tem a ver? E jiló nem é fruta, entende? Então, assim, você começa a entrar em contradição. Então, não é para acontecer isso. A sua introdução, que é o que eu falo com os meninos, e eu acho que isso é muito válido trazer aqui para vocês, a introdução do seu texto, ela nada mais é do que quem, gente? O trailer da sua redação. E aí a gente vai fazer realmente a analogia de um filme. O que que te faz ir ao cinema, pagar ingresso para assistir um filme? O trailer, faz sentido? Ou porque alguém comentou também, falou, nossa, esse filme é muito doido. Mas o que que uma pessoa normal e prudente faz antes de sair de casa, pegar o Uber, tomar banho, né? Ainda mais agora que tá frio, né? Se arrumar, escolher um look, pegar um Uber ou pegar um ônibus ou ir a pé, enfim, voando, não sei, né? Pra ir ao cinema assistir um filme. Porque você acha que aquilo é legal, que alguém falou, ou porque você assistiu o trailer e o trailer te cativou. O trailer, ele traz. Qual que é a ideia do trailer? Quando você olha para um trailer, ele conta o filme todo? Ele já fala quem é que morreu e quem é que viveu? Não. Porque senão não teria graça. A ideia do trailer é justamente o quê?
atiçar a sua curiosidade, atiçar o seu interesse a respeito daquele filme. É te motivar realmente a sair da sua casa e ir pro cinema assistir esse filme. Ou comprar em alguma plataforma. Faz sentido? Se o trailer já conta tudo, imagina um trailer que já dá spoiler do final do filme. Você vai sair de casa. Vai. Vocês entendem? Essa é a mesma lógica do parágrafo de introdução. Por isso que não faz sentido, meus amores, vocês fazerem um parágrafo de introdução de 10 linhas. Não faz sentido. Por isso que não faz sentido você fazer um parágrafo de introdução em que você já começa a argumentar. Entende? Então, assim, eu quero realmente que vocês coloquem essa ideia na cabeça de que a introdução é o trailer do seu texto. É o momento de você apresentar as suas ideias, mas não é o momento de você argumentar, de você desenvolver essas ideias, tá? Você vai realmente trazer na primeira frase o tema de redação, porque é obrigatório. Que o corretor ele tem que realmente saber se você está dentro do tema para te dar nota ou te tirar nota, né? Se você escrever um tema que não tem nada a ver. Você tem que colocar os seus dois argumentos, porque ninguém é obrigado a saber o que que você vai defender dentro do tema salada de frutas. Faz sentido? E você tem que colocar uma frase de fechamento, porque você tem que finalizar esse parágrafo de introdução, ok? E aí, dentro dessa frase de fechamento, você vai colocar uma ideia de solução, que em algum momento do seu texto teremos aí realmente uma proposta de solução. Fechou? Isso aqui que é o pulo do gato da introdução. Eu não quero que você vá para o dia da sua prova sem saber o que que é obrigatório. E aí é o que nós chamamos de quê, gente? Essa introdução é o que a gente chama de TAF. Então, na sua redação é obrigatório ter o TAF, que é o tema, argumento e a frase de fechamento. Tema, argumento, frase de fechamento. Tema, argumento, frase de fechamento. Repete comigo. Tema, argumento, frase de fechamento. Eu vou fazer uma música ainda com isso, gente, para fixar no cérebro de vocês. Então, a sua introdução tem que ter o TAF. É obrigatório ter o TAF. Tema, argumento, frase de fechamento. Ok? Vocês têm que saber isso daqui. Mas é óbvio, gente, vocês não vão saber isso aqui só assistindo essa primeira aula, tá? Então, o que que eu quero que vocês façam? Copie isso daqui que eu tô colocando em tela para vocês. E todas as vezes que você for fazer redação, olha, gente. Olha para o papel, olha para o modelo. Não tenta escrever da cabeça de vocês, não, porque vai dar errado. Enquanto você não aprender, você não pode fazer sem olhar. O momento de você treinar é agora. Eu não sei por que que vocês põem na cabeça de vocês que vocês têm que saber fazer redação sem olhar. Gente, eu não sei quem que enfiou isso no cérebro de vocês. Vocês têm que olhar, gente, se vocês não sabem. Eu hoje consigo fazer sem olhar porque eu aprendi. Eu tenho um aluno hoje que já faz também sem olhar, principalmente meus meninos da mentoria, porque eles aprenderam, mas eles aprenderam como? Devido à repetição. Devido à repetição. E você vai aprender também. Por que que você não vai aprender? É óbvio que você vai aprender, mas é por meio da repetição. Então, de ficar dando murro em ponta de faca. Olha e reproduz, olha e reproduz até na hora até chegar o dia da sua prova. Tem tempo ainda, tá? Então não fica querendo tirar as ideias da sua cabeça. Ah, não, não, eu só quero inovar. Não, agora não é hora de inovar. Eu tô te dando a estrutura. Segue a estrutura, ok? Então vamos montar aqui um parágrafo de introdução com o nosso tema salada de frutas. Tá? Pra vocês entenderem qual que é a lógica aqui. Eu quero que vocês entendam o trem aqui, tá? Então, o nosso tema aqui vai ser salada de frutas. Vou pegar aqui a caneta preta mais. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, não tem jeito certo de começar a redação. Vocês podem começar do jeito que você quiser, tá? Se você quiser começar a sua introdução com uma letra de música, você pode. Com um filme você pode, com um ditado popular, com uma série, com um desenho, com um vídeo no YouTube, pode, não tem problema, desde que tenha relação com o tema. Então, se você quer começar com uma letra de música, a letra de música tem que falar exatamente de salada de frutas, tá? Se você quer começar falando de um filme, o filme tem que ser sobre salada de frutas. Ah, Gleice, eu quero começar falando da Constituição Federal falando que todo cidadão tem direito à alimentação. Tá errado, porque esse artigo da alimentação não está falando de salada de fruta. Percebe? Ah, Glécia, eu quero então uma lei que fala. Sei lá, eu quero começar falando de uma lei. Ok, então tem que ser uma lei que fale exatamente de salada de fruta.
Todo dado, toda área do conhecimento tem que falar de salada de fruta. Eu quero começar falando de um ditado popular. Beleza, mas o ditado popular tem que falar de salada de fruta. Um desenho? Ok. Um desenho que fala de salada de fruta. Ah, eu vou falar de um influenciador digital que tem um vídeo no YouTube. Ok, esse influenciador digital, ele tem que ser conhecido por falar sobre alimentos saudáveis, que cola, e principalmente com recorte temático aí de salada de frutas. Ok? Então, bora lá. Vou começar aqui, então, minha redação. Indiscutivelmente, a salada de frutas é um assunto de grande repercussão ou destaque na sociedade, pois reforça a importância do consumo de alimentos saudáveis entre os jovens. Então, essa foi a minha primeira frase. Ponto final. É isso que vocês vão fazer. Trazer o tema de redação e uma contextualização. Então, eu venho, ó. Indiscutivelmente, a salada de frutas é um assunto de grande destaque na sociedade brasileira. Ponto final. E aí eu explico o porquê disso. Pois reforça a importância do consumo de alimentos saudáveis entre os jovens. Tá? Então, aqui nessa primeira frase, eu cumpri com o primeiro requisito, que foi trazer o tema de redação. E quando eu falo que é um assunto de grande destaque, é uma opinião minha, porque às vezes você pode olhar para esse tema de redação e falar, não acho que seja de grande destaque. E aí eu venho contextualizando, pois reforça a importância do consumo. Então, quando eu falo que algo é importante, é uma opinião minha, entre os jovens. Perfeito? E eu venho escrevendo. Nesse sentido, então, sempre que eu coloco ponto final, a próxima frase eu tenho que colocar um conectivo, tá? Então, nesse sentido, vírgula, dois pontos. Errei. Vou fazer igual eu faria no Enem. Eu errei aqui, eu só coloco um traço aqui, tá? Dois pontos. Merecem, merecem destaques. Uva, como. Não, vou colocar como. Coloca meio viajado. Uva e maçã. Por que que são muitas? Maçã. Que são frutas altível de vitaminas para o cérebro. Ponto final. Frase de fechamento. Diante disso, medidas devem ser tomadas em prol garantir o acesso universal
desses componentes na, no corpo social. Ponto. Final. Então, o que que eu faço aqui, ó? Só pra vocês entenderem, tá, Rosinha? Aqui. Então, aqui é minha uva e a maçã, que são minhas teses, que são frutas com alto nível de vitaminas para o cérebro. Diante disso, medidas devem ser tomadas. Então, aqui eu tô falando que algo vai ser feito, tá? Em prol de garantir o acesso universal desses componentes no corpo social. Então, lá na minha proposta de intervenção, eu vou falar dessa questão de universalizar. Então, eu posso falar dessa questão da distribuição, eu vou tornar acessível para todos os cidadãos brasileiros, tá? Essa aqui não, né? Esse aqui é o modelo de parágrafo de introdução, tá? São três frases, como vocês podem ver. Glécia, me prove que são três frases. Provo, aqui. Um ponto final, dois pontos finais, três pontos finais, três frases. Apresentei o tema de redação e fiz uma breve contextualização, dando a minha opinião, falando se é ou não um problema. Coloquei meus dois argumentos, o que que eu vou defender dentro desse texto, salada de frutas, e coloquei uma frase de fechamento falando, olha, algo vai ser feito aqui para trazer esse acesso universal das frutas, porque já que ela é tão boa, olha só, a uva e a maçã, elas são boas para o cérebro. E lá no meu desenvolvimento eu vou detalhar essas ideias, vou trazer pesquisas, enfim. Aí vai ficar spoiler não, vai ficar aí o desejo de vocês assistirem essa aula de desenvolvimento. Mas, assim que a gente concluir o desenvolvimento, eu gravo uma aula nesse mesmo estilo aqui para a gente reforçar, tá? Mas a ideia é essa, você vai trazer na introdução o que que será trabalhado dentro do seu texto, ok? E olha só, gente, não ficou grande. Percebe? É isso que eu quero que vocês peguem a maldade. E óbvio, tá, gente? Outro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é em relação aqui à questão dos usos dos conectivos, tá? Eu já havia mencionado isso em sala com vocês, mas eu vou reforçar novamente. Toda vez que você dá ponto final, para iniciar a próxima frase, você tem que colocar conectivo. E conectivo, gente, a gente tem que ser fiel. Então, seja fiel aos seus conectivos, tá? Se na introdução você sempre coloca nesse sentido e diante disso, use isso até o dia da prova do Enem, ok? Seja fiel aos conectivos, porque lá nos parágrafos de desenvolvimento nós vamos trabalhar com 5 frases. Então, você vai precisar colocar outros conectivos, se faz sentido para você. Então é muita coisa para você memorizar. Fora as outras disciplinas que você vai ter que memorizar aí para essa prova que você vai executar, tá? Então seja fiel aos conectivos. Ah, eu vou começar a fazer a redação da semana, beleza. Qual conectivo que você vai colocar na F2? Ah, Glécia, na F2 eu vou manter igual você fez, nesse sentido. Então sempre, toda vez que for fazer a introdução para começar a F2, use o nesse sentido e use isso para sempre, gente. Porque vai chegar lá no dia do Enem e vai ficar mais fácil. Você não vai ficar precisando quebrar a cabeça com qual conectivo você vai colocar, tá? E aí eu trouxe um bizu para vocês do seguinte, o aplicativo Sinônimos. Esse aplicativo aqui vocês conseguem baixar no celular de vocês. Vocês conseguem usar esse aplicativo, inclusive sem acesso à internet. Então, toda vez que você está vendo que você está repetindo palavra, precisa trocar um conectivo, é só você jogar nesse aplicativo Sinônimos, entende? Ah, Glécia, meu celular não tem memória. Não tem problema, criatura de Deus. Joga no Google, entende? Joga no ChatGPT, eu sei que vocês usam. Então, assim, e comecem realmente a fazer um caderninho, separe uma folha com sinônimos. Sinônimos para usar na introdução. Conectivas para usar na introdução. Entende? E aí você mesmo vai criando a sua estratégia, você mesmo vai criando o seu material. E quando você assustar, você já vai estar tão carregado de conteúdo que você não vai nem ficar precisando mais olhar o modelo. Porque você já vai ter uma variedade no vocabulário. E uma coisa que eu falo para os meninos do curso online é o seguinte. É, comecem a usar essa linguagem de redação, inclusive na comunicação pessoal de vocês, lá no WhatsApp, por exemplo, né? Ah, eu tenho que mandar uma mensagem no WhatsApp. Opa, começa a usar os conectivos. Vamos usar um português mais rebuscado, porque isso aí vai te ajudar nos treinos. Porque tem muito aluno que trabalha e usa isso como desculpa. Ah, eu trabalho, eu não consigo. Gente.
Lá no seu trabalho você não manda um e-mail, você não tem que conversar com ninguém no WhatsApp. Já comece a treinar isso no dia a dia de vocês. A comunicação, ela liberta, tá? Vocês não têm que treinar redação só pensando em passar no Enem. Isso aqui é pra vida. Na hora que vocês entrarem na faculdade, vocês vão ter que fazer textos. Vocês vão ter que fazer trabalho acadêmico, vocês vão ter que fazer TCC. E aí, como é que vai ser? Então, isso aqui que vocês estão aprendendo é pra vida. É pra vida. A comunicação liberta, tá? Fechou? Então, aqui um modelinho de introdução para você sobre um tema, assim, inusitado, salada de frutas. Se alguém virar para você e falar, você consegue fazer introdução sobre qualquer tema? Agora você já consegue, porque eu acabei de fazer com você aqui uma introdução de um tema que nunca cairia no Enem, que nunca cairia em nenhum lugar do mundo. Quer falar sobre salada de frutas. Então a gente consegue fazer sobre qualquer tema, gente. É isso aqui que é saber escrever sobre qualquer assunto, tá? Sem medo, sem noia, sem loucura. Bom, agora aqui, para a gente reforçar um pouquinho sobre a ideia do nosso rascunho de redação, que eu mencionei para vocês que antes de você escrever, você precisa ter uma boa chuva de ideias. Vocês precisam fazer esse rascunho de redação. Então, antes de ir para o parágrafo de introdução, vocês têm que fazer um rascunho de redação, tá? E qual que é a ideia desse rascunho de redação? É literalmente você escrever tudo que vier na sua cabeça sobre o tema de redação. É você fazer perguntas para esse tema. Por quê? Dentro desse rascunho de redação é que você vai tirar os seus dois argumentos. É óbvio, gente, que com o passar do tempo, de tanta redação que você vai escrever, você já vai bater o olho no tema, você já vai conseguir pensar de maneira imediata em dois argumentos. Essa é a lógica de escrever, tá? E aí, na sua chuva de ideias, aqui no seu rascunho de redação, você não vai precisar ficar quebrando muito a cabeça, tá? Porque você já consegue pensar de maneira mais rápida aqui sobre os seus dois argumentos, tá? Mas nada impede de fazer também esse rascunho de redação para você selecionar a sua causa, selecionar a consequência, dar um direcionamento ali no seu processo de escrita, fechou? Mas esse rascunho de redação aqui, eu até falei para vocês tirarem o quê? 10 minutinhos para fazer a montagem desse rascunho de redação. Então, aqui, ó, 10 minutos. E são 10 minutos, gente, contados no relógio, principalmente no seu momento de treino. Glécia, e por que 10 minutos? Para você perceber que 10 minutos você escreve coisa pra caralho. Entendeu? Porque às vezes vocês perdem essa noção do tempo. Vocês pensam assim, nossa, eu não consigo. Quando eu coloco 10 minutos para você pensar, você fala, não, meu Deus. É muita coisa. Até agora, a nossa cabeça passou um minuto. Entende? Então a gente trabalha essa ideia de tempo para vocês perceberem que em 10 minutos é possível fazer muita coisa. É possível você escrever muita informação. Fechou? E com o passar do tempo, com o passar do seu direcionamento de escrita, a gente abaixa isso daqui para 5 minutos, que é o tempo que eu quero que você use lá no Enem, lá no dia da sua prova, para fazer a sua chuva de ideias, ok? Mesmo que você já tenha essa maldade de selecionar dois argumentos, ainda assim eu quero que você faça essa chuva de ideias, tá? Eu mesma, quando eu faço o Enem ou vou fazer qualquer prova escrita, eu monto a minha chuva de ideias, ok? Bizu para vocês aqui, gente. Vocês têm duas opções. Ou vocês fazem a chuva de ideias somente com a leitura do texto, ou melhor, perdão, com a leitura do tema de redação, porque tem dois momentos ali. Vocês vão ler o tema de redação e já podem começar a fazer a chuva de ideias, fazer esse rascunho de redação, para você escrever tudo o que você sabe a respeito do tema. Ou, se vocês preferirem, vocês podem fazer a leitura do tema e a leitura dos textos motivadores para depois fazer a chuva de ideias, tá? Isso aí é estratégia de prova de cada um. O que que eu, Glécia, faço? Eu leio o tema de redação. E a partir da leitura do tema de redação, eu faço a minha chuva de ideias. Por quê? A redação do Enem, a redação do seu concurso público, quer que você escreva para além dos textos motivadores. Faz sentido? Então, tudo que eu coloco antes de ler o texto motivador é o meu conhecimento de mundo. Ok? Mas se você quiser fazer a leitura dos textos motivadores e depois fazer esse rascunho de redação, você é livre, tá bom? Você não é obrigado, não, ok? Aí você vai ver o que que funciona melhor para você. Nesse processo aqui de chuva de ideias, meus amores, vocês vão literalmente, tá? Sem medo, sem neura, escrever
tudo que vier na sua cabeça. Tudo sobre o tema, tá? Tudo, 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 tudo. E aqui, gente, não tem certo e não tem errado. Não é para você ficar pensando no português mais chique para escrever, não, tá? Vocês vão escrever do jeito que vier na sua cabeça. Cavalo arriado só passa uma vez. Quantas vezes vocês já pensaram uma ideia, deixaram de anotar e depois, na hora vocês vão tentar lembrar, você fala: Nó, esqueci, deu branco. Gente, para aluno que vai fazer Enem, para aluno que vai fazer concurso, não tem essa de deu branco, não, tá? Por isso que vocês têm que escrever, e escrever do jeito que vier na sua cabeça. Se veio uma única palavra, você vai colocar essa única palavra. Ah, não, Glécia, veio uma frase. Escreva essa frase. Não, lembrei de uma música. Escreva essa música. Não, lembrei de um filme. Escreva esse filme. Comece a escrever, ok? Vai chegar um momento também que vocês podem travar. E aí, o que que você vai fazer de estratégia? Perguntas para o tema de redação. E aí, eu passei uma lista de perguntas para vocês lá na nossa aula, lá no meu Instagram, gente, para quem está assistindo aqui no YouTube, Redaçãozinha. Eu coloquei essa lista de perguntas que vocês podem fazer quando trava nessa chuva de ideias, tá? Mas aqui para dar um gatilho, quais perguntas que vocês poderiam fazer, por exemplo, para o tema de redação? Você olha para o tema de redação e pergunta: tema, você é um tema atual? Aí você vai responder: sim, esse tema é um tema atual. Não, eu não é um tema atual. Eu já ouvi falar dele quando eu era criança. Então você vai contextualizar ali respondendo a pergunta. Outra pergunta que você poderia fazer para o tema é: tema, qual é o seu público-alvo? Quem é atingido por esse tema? Ou esse tema, existe uma lei? Eu conheço alguma lei? Porque esse conhecimento de mundo, gente, ele é baseado na sua vivência. Pode ser que o tema de redação, ele realmente existe uma lei, exista uma regulamentação. Mas se você, pessoa física, nunca ouviu falar de uma lei, você concorda comigo que uma possibilidade de tese aqui é a ausência de debate sobre o tema? Então, toda vez que você olha para o tema de redação e aí você chega à conclusão que esse tema não é um tema que ele, perdão, que ele não é um tema atual, mas que você não conhece nenhuma lei ou ouviu falar pouco sobre esse tema, uma das possibilidades de argumento aqui é essa ausência de debate sobre o tema. Por isso que é legal você fazer perguntas para esse tema, tá? Você pode perguntar para o tema se existem vítimas nesse tema, se pessoas morrem por conta desse tema. Quais são as possíveis causas desse tema? O que que motiva esse tema a acontecer? Quais são as consequências desse tema? Então, são perguntas que vocês vão fazer para esse tema aqui para destravar o seu processo aqui, ah, da chuva de ideias, tá? E depois desses 5 minutos aqui, né? Nós vamos imaginar que você já esteja fazendo em 5 minutos. Vocês vão selecionar aqui dois argumentos para você desenvolver dentro dessa redação, tá? É daqui que sai, gente, os seus dois argumentos, as suas duas teses, seus dois clientes, tá? E aí é muito legal você olhar para esses dois argumentos e perguntar: eu consigo argumentar? Eu consigo defender esse tema? Eu consigo trazer uma solução para esse tema, baseado nesses dois argumentos? Se a sua resposta for sim, chuchuzinho, sucesso, e você pode começar aí a escrever a sua redação, tá? Então, pulo do gato aqui. Para você começar a fazer o seu parágrafo de introdução, primeiramente você precisa fazer o seu rascunho de redação, que é a sua chuva de ideias. Porque é por meio dessa chuva de ideias que você irá selecionar esses dois argumentos, ok? Bora fazer juntos aqui? Eu vou pegar um tema de redação aleatório aqui na apostila. Deixa eu só selecionar aqui. Eu não vou fazer a leitura do texto motivador, porque senão vai demorar muito. Deixa eu ver aqui um dos nossos primeiros temas de redação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo, gente, que eu tô falando com vocês? Está fazendo mais sentido agora? Se ainda tiver dúvida, o que que vocês vão fazer? Assistir 500 vezes. 500 vezes, tá? Tem um tema aqui, ó. Deixa eu compartilhar ele com vocês aqui.
Eu vou só precisar fechar umas abas que estão abertas aqui por questão de nomes, né? Porque eu faço correção de textos. E aí fica aqui o nome da cara da galerinha. Como vai para o YouTube, preservar o nome das pessoas, né? Eu acho que é importante. Beleza, vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o material didático que eu trabalho no meu curso de redação, tá? Aproveitando aqui que nós estamos no YouTube, eu tenho um curso online de redação, que é uma plataforma online. O valor do curso é R$ 19,90 mensal, para ter acesso à minha plataforma online, tá? Vocês vão ter acesso a essa apostila, debates de temas. E também tem uma mentoria individual, em que o aluno, além de ter acesso à plataforma, ele tem acesso a uma mentoria ao vivo com os meus mentores, que é R$ 300 mensais, tá? Então, a aula social é R$ 19,90. Você tem acesso a esse conteúdo gravado e temos também a mentoria online, tá? Então, olha lá, meus amores. Então, esse aqui é um modelo de proposta de redação, tá? Esse aqui foi o primeiro tema da nossa apostila, que é o tema número 1. Nosso cronograma começou dia 5/2/2026. Então, para você que nunca fez o Enem, nunca teve contato, é assim que vai funcionar, tá? Você vai chegar e vai ver aqui vários textos. Aqui nós estamos trabalhando com 3 textos motivadores. E terá aqui a sua proposta de redação, tá? Então aqui vocês estão vendo a proposta de redação e aí o tema vai estar em negrito. Então o tema que nós vamos trabalhar aqui é sobre os impactos das redes sociais na formação da identidade juvenil. Então, o que que você vai fazer na hora que você sentar a sua bunda lá na cadeira e eles autorizarem você a fazer o tema de redação? E isso aqui é a mesma lógica que vocês vão usar também, tá, gente? Para fazer os seus exercícios, os temas semanais. Então, você vai olhar para esse tema de redação. Primeira coisa, olha para o tema. Fala, opa, os impactos das redes sociais na formação da identidade juvenil. E não é para você surtar, não, tá? Porque tem aluno que lê o tema e já começa a surtar, pedir pelo amor de Deus, eu não vou dar conta. Não, calma, não é o momento para surtar. Até para surtar, vocês têm que surtar com calma, tá? Ó, respira e não pira. Então, você vai olhar para esse tema de redação, vai encontrar as palavras que você tem familiaridade, que você conhece, para você anotar lá na sua chuva de ideias, ok? Então, por exemplo, eu tenho certeza que você sabe o que é rede social. Alguém que não sabe o que é rede social? Tenho certeza que você sabe. Então, pega aí rede social, anote lá na sua chuva de ideias e tenta escrever com as suas próprias palavras o que que é rede social. Coloque exemplos de redes sociais, as que vocês usam, tá? Para vocês já começarem a entender o que que é esse tema de redação. Além disso, você pode tentar entender ali o que que é formação da identidade. Eu acredito que talvez alguém vai ter dúvida em relação ao que é formação da identidade, mas tenta aí destravar seu cérebro para ver se você consegue realmente entender o que é formação da identidade, tá? Juvenil, jovem, ok? Formação da identidade ali é a formação de caráter, ok? A construção de um ser humano. Perfeito? E os impactos é a mesma ideia de resultado. O que que isso vai provocar? Então, esse tema de redação, ele quer que você fala quais são os impactos, quais são os resultados na vida de um jovem para a formação da identidade dele. Então, pensa lá, uma criança de 3 anos que tem acesso à tecnologia, tem acesso a celular, computador, tablet, rede social. Como que vai ser a formação de caráter dessa criança? O tema ele quer saber até que ponto a rede social influencia na formação de caráter de uma pessoa. Ou isso não tem nada a ver? Não tem influência. Aí vocês vão lembrar do quê? Se você tá falando não, lembra lá. Vocês já saíram na rua, gente? Quando eu vejo isso, eu acho tão engraçado, só que ao mesmo tempo é muito triste, né? Porque o que que eu falo com vocês? O tema de redação, gente, ele tá na cara de vocês, tá? Vocês saem na rua, vocês conseguem ver o tema de redação. Então é muito legal vocês observarem tudo o que acontece no dia a dia de vocês, ok? Entrou no ônibus lotado, comece a observar tudo o que acontece dentro daquele ônibus. Comece a questionar o porquê de tudo, tá? É claro que às vezes nós vamos surtar, ok? Porque vocês não vão ter resposta para tudo, ok? Mas, por exemplo, vocês já viram? Eu vejo isso, igual eu falei, eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste quando a gente traz um olhar crítico.
Você tá andando do nada, assim, aí você vê uma família, tem um adolescente ali, um jovem de 13, 14 anos, e do nada ele tá assim, ó, dançando, sem música, a pessoa não tá nem de fone. Vocês já viram isso? Essa loucura ou eu sou a única pessoa que vê essas coisas? Que não é possível. Não, eu tô até. Tá vindo aqui na minha memória a pessoa. Eu tava passando de carro e um menino assim, dançando assim, os passinhos do TikTok. E ele não tava de fora, não tinha nada que justificasse ali. Ele tá dançando. Isso é o impacto de rede social. E aí você pensa, nossa, será que realmente esses meninos. Gente, eu não era assim quando era pequena, não, tá? Não sei se vocês eram assim. Mas com certeza vocês conhecem alguém que reproduz aquilo que ele vivencia nas redes sociais. Essas novas gírias, comportamentos, irritabilidade, reprodução de gestos, isso tudo baseado em rede social. E vocês realmente acham, para quem falou não, que a rede social ela não tem impacto na formação da identidade? É isso que o tema de redação quer que você escreva, ok? E aí, vamos fazer aqui a nossa chuva de ideias, então, tá? Então já veio na minha cabeça aqui, ó, TikTok, compulsão por compra. E aqui, gente, eu vou escrevendo tudo que vem na minha cabeça relacionado à rede social, tá? Aí tá vindo aqui, né, Virgínia, jogos de azar, que tá vindo todo o recorte aqui temático da minha cabeça em relação à rede social, tá? Aí aqui, como tá falando de jovem e comportamento, eu vou lembrar de quem? Do Felca. Quem não assistiu o vídeo do Felca? Não é possível, né? YouTube. E aí eu posso, inclusive, citar o Felca como que é uma outra área do conhecimento, lá nos meus parágrafos de desenvolvimento. Ou eu posso começar a minha redação falando do Felca, que inclusive criou-se uma lei Felca. Aqui a gente pode pensar em sexualização precoce. Aí aqui tá me vindo quem, gente? Aquele Ítalo, né, que foi preso. Eu não sei como é que escreve o nome dele. Acho que é assim. Ítalo. Eu acho. Não sei. Mas lá no Enem não tem problema errar o nome da pessoa, tá? Eu não me recordo se essa é a escrita correta do nome dele. Então, sexualização precoce, aí eu lembrei do Ítalo aqui, mas não necessariamente eu tenho que citar o Ítalo na minha redação, só porque tá vindo na minha cabeça, que é o que eu falei com vocês, tá? Então, aqui essa questão da sexualização precoce, aí tem aquela menina dele, né, a Camilinha. Aí aqui, ó, tá vindo um filme, quem viu o filme Salve Rosa? Que caberia exatamente aqui nesse tema de redação. Netflix, tá, gente? Quem não assistiu, acho que vale muito a pena vocês assistirem Salve Rosa, tá? Que eu poderia citar aqui nessa redação, por exemplo, Salve Rosa. Então, aqui, ó, impactos, aí eu posso pensar em ansiedade. Tô só escrevendo aqui, tá? Irritabilidade. E aí, gente, o que que é legal vocês entenderem aqui? É escrever em qualquer espaço em branco que vocês acharem na prova, tá? Não é para fazer o rascunho de redação naquela folha que tá escrito rascunho numerada de 1 a 30, não, tá? Porque aquela folha escrito rascunho numerado de 1 a 30 é para você fazer a sua primeira escrita, para depois você fazer os ajustes e passar para a folha oficial, tá? Aí eu posso pensar aqui, mas o que que pode gerar aqui? É mudança de comportamento, falta de fiscalização dos pais, né? No caso. E aqui eu tenho muito aluno que gosta de só botar a culpa no governo, né? Mas nesse caso aqui dos pais. Baixo rendimento escolar. Aí aqui, ó, quando eu puxei baixo rendimento escolar, sabe o que que veio na minha cabeça? Aí eu vou pôr. Deixa eu puxar aqui. Do baixo rendimento escolar, dos celulares, a proibição dos celulares. Proibição.
dos celulares. Está conectado aqui com esse tema de redação também, né? Pacto das redes sociais, dos celulares da escola. Que a galera, ao invés de estudar, fica nas redes sociais. Então, TikTok, opção por compra, Virgínia, jogos de azar, Lei, sexualização precoce. Aí aqui tá vindo a questão de limitação por idade, limitação etária, idade, que é um dos fundamentos aqui da Lei Felca, né? Que quando você entra no site, você tem que colocar a sua data de nascimento, né? Para você falar se você é maior ou menor de idade. Mas tá tudo muito atrelado aqui a essa ideia aqui da fiscalização, tá? Eu acho que, assim, né? É uma opinião minha, evidentemente. Eu vejo esses temas de tecnologia, somente rede social, uso pelos jovens, que está muito naturalizado, tá? Então, a naturalização. Naturalização da sociedade como um todo, tá bom? Então, a gente já sabe que existe uma lei, o público-alvo ali são crianças e adolescentes. Aí, se vocês quiserem, vocês podem até colocar crianças e adolescentes. E aí, o que que é legal? Toda vez que vocês lembrarem de criança e adolescentes, lembre do ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí já vira uma outra área do conhecimento para vocês citarem no texto de vocês, tá bom? É, Então, essa mudança de comportamento aqui poderia ser um argumento, porque é um impacto. A falta de fiscalização, ela é uma causa, que é uma causa que eu posso citar, inclusive na mudança de comportamento, se eu quiser, ou no outro parágrafo, dependendo de qual ah, argumento que eu vou usar. Compulsão por compras, e aí eu poderia associar aqui, ó, ao invés de. Pode ser. Eu tô pensando aqui como é que eu vou associar ele com jogos de azar. Ao invés de colocar compulsão por compras, eu posso colocar consumo desenfreado. Isso. Consumo desenfreado, porque aí eu posso associar até mesmo jogos de azar, que querendo ou não, você faz uma compra, né? Apesar que ela é mascarada ali, mas de toda forma daria para jogar. Mas aí seriam os parágrafos de desenvolvimento, tá? Então a minha tese um aqui vai ser essa, argumento um. E a mudança de comportamento, argumento 2. E aqui nessa mudança de comportamento, no meu desenvolvimento, eu falaria de irritabilidade e ansiedade, tá? E a compulsão por compra, eu colocaria no desenvolvimento essa questão de limitação de sites por idade. E a mudança de comportamento, o que que eu colocaria de outra área do conhecimento? O filme Salve Rosa. E aqui eu citaria o Felca ou a Virgínia com os ovos de tigre, tá? Ah, eu sou fã da Virgínia. Sucesso pra vocês, tá? Porque a gente tem que usar na redação, tá, gente? A gente coloca aquilo que tá em alta aí, que veio na minha cabeça, tá? Isso tudo aqui, gente, eu fiz sem ler os textos motivadores, tá? E eu não vou ler o texto motivador aqui, porque pra mim já não me interessa esse texto motivador, tá? E aqui eu quero só mostrar pra vocês como fazer essa chuva de ideias. Mas é óbvio que você vai ler lá no dia da prova, é óbvio que você vai ler no dia dos exercícios. Eu leio também, mas aqui pra aula eu não vou ler, tá? E aí a gente volta lá então pra nossa tela. Então, só para eu lembrar. Vai ser consumo, Não, na verdade, eu nem preciso trocar. Tô louca. Eu posso escrever aqui, ó. Ah, não posso nada, porque ele vem comigo. Vou ter que abrir outra aqui com vocês. Outro. Aqui, que ele veio junto. Tá, que agora já vai dar certo. Então, eu vou abrir aqui. Vou compartilhar com vocês, tá? Pra gente fazer na folha, porque aí até mostra pra vocês a questão da linha, tudo bonitinho.
Só voltar aqui pro tema. Perfeito. Aí eu vou compartilhar com vocês novamente. Agora uma folha limpa para vocês entenderem aqui, tá? Aqui é a folha de redação, tá, gente? Como eu havia mencionado para vocês, ela vem aqui numerada, né, de 1 a 30. Vocês estão visualizando aí. E aqui, como é a folha de correção, aí vem com esse quadrinho de avaliação. Mas lá no dia do Enem, o seu não vem com esse quadrinho de avaliação, tá? E aí a gente começa a fazer a nossa redação, ok? Deixa eu só ver aqui. Acho que a minha redação. Cadê? Aquela que eu anotei. Cadê as anotações? Eu não salvei ainda. Gente, eu acho que eu dei esse mole de não salvar, tá? Isso- Enfim, mas eu fiz essa proeza mesmo. Eu fiz essa proeza, mas tá tudo certo. A gente já sabe o tema aqui. Mudança do comportamento. Eu só vou- Mudança do comportamento. Consumo sem frear. Ou compulsão. Eu não lembro mais como é que eu coloquei. Tese um, tese 2, tá? Então, esses aqui são os meus dois argumentos que eu separei lá da minha chuva de ideias, tá? Eu vou falar então dos impactos das redes sociais na formação da identidade juvenil. E aí, nós vamos começar a nossa reação. Aí eu venho, ó, começo do jeito que eu quiser, tá? Como eu falei, não tem regra, então eu vou começar do jeito que eu quiser. Aí eu venho aqui, ó, indiscutivelmente. É, Marcação de parágrafo, tá? Indiscutivelmente. Já usei constante.
Talvez, já vou ver se pronto. Vou colocar resultado. Vou trocar. Tô caladinha aqui porque eu tô pensando, tá, gente? O que eu vou fazendo aqui agora. Beleza. Vamos lá. Então, eu fiz aqui, baseado nos nossos dois pontos argumentativos e dentro do tema de redação. Não comecei com outra área do conhecimento, porque você sabe que não é obrigatório você começar a sua introdução trazendo uma outra área do conhecimento, ela é facultativa, tá? Mas se você realmente decidir começar falando de outra área do conhecimento, essa outra área do conhecimento precisa exatamente falar do tema de redação, ok? Então vem aqui, ó, indiscutivelmente, as redes sociais. Tudo errado aqui, né? Faltou um i aqui. Redes sociais, então aqui eu tô dentro do tema de redação. Já trouxe o recorte, tá vendo? Tem grandes impactos na vida íntima do usuário, uma vez que, por meio do uso constante, libera endorfina, hormônio do prazer, e gera estímulos no indivíduo quando está conectado, o que provoca dependência. Então, tô trazendo ali a contextualização. E aí eu venho para o conectivo, que eu já falei com vocês que é obrigatório. Então, nesse sentido, o uso regular, sobretudo entre os jovens, então estou pegando outra palavrinha aqui do tema de redação, reforça danos irreparáveis na formação da identidade. Então, de novo, aqui, tema de redação. A saber, e aí eu venho aqui para as minhas duas teses. Mudança no comportamento e o incentivo ao consumo desenfreado. Diante disso, conectivo de finalização de ideias. Medidas devem ser tomadas com o intuito de reverter esse cenário na vida juvenil. Então, eu coloco aqui juvenil, justamente para pegar uma palavrinha do recorte do tema. E aí eu tenho o meu parágrafo de introdução cumprindo exatamente com o TAF. E aí vocês perceberam que eu só fiz essa introdução porque eu já tinha feito aqui minha chuva de ideias juntos com vocês? Então, antes de vocês irem para a introdução, você já tem que colocar aqui, ó, e sempre de maneira bem visível para vocês, quais serão os seus dois argumentos, tá? Então, aqui vai ser mudança no comportamento e consumo desenfreado. E aí eu montei o meu parágrafo de introdução, que não tem nada de diferente daquilo que eu ensinei para vocês, tá? Eu estou apresentando o tema e aquilo que eu falei, a maneira como você vai apresentar o tema, caguei.
desde que cumpram as regras, tá? Você vai começar com uma outra área do conhecimento, ela tem que ser uma outra área do conhecimento que fale exatamente do tema de redação. Ah, você vai começar então de qualquer outra forma? Apresente o tema de redação. Entende? Claro, você tem que ser coerente naquilo que você está escrevendo, tá, gente? Por favor, não escreve também um trem muito viajado, não, porque você vai perder ponto, tá? Então você tem que ser coerente, ok? E aí eu tenho um modelo básico de introdução, que é, por exemplo, explicando com suas próprias palavras o que que você entende pelo tema de redação, que vai pela mesma lógica, tá? Você vai explicar, entende-se por rede social, aí você explica e contextualiza com um tema. Ou entende-se por impacto na vida, ou entende-se por uma ação da identidade juvenil, como parará, entende? Você vai contextualizar, tá? Mas a ideia é realmente você trazer aí esse tema de redação realmente na primeira frase, na primeira leitura, né, que a pessoa já começa a ler sua introdução para ela já entender qual que vai ser o tema abordado. E aí você traz os dois argumentos, os dois clientes, mudança no comportamento e incentivo do consumo desenfreado, porque ninguém é obrigado a saber quais serão os seus dois pontos de defesa. Por fim, como eu já disse, trazer essa frase de fechamento falando que algo vai ser feito aqui dentro da sua redação, ok? E é isso, tá? É isso, é isso, é isso, é isso, ok? Eu realmente espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa aula. Eu sei que tem hora que eu puxo a orelha de vocês, é porque é necessário, tá, gente? Infelizmente, o nosso tempo é curto, vocês sabem disso. Eu vou, assim, vou dar meu máximo para vocês, vocês podem ter certeza, precisar, como me chamar no privado. Tô oferecendo esse conteúdo gravado aqui para vocês. Assistam, gente, 500 vezes se for necessário, tá? É o que eu falo para vocês. Coloque na velocidade 1,2. Ainda assim, vocês vão conseguir me entender falando. Escuta, gente, diversas vezes. Tenta fazer. No próximo tema da semana, utilize esse vídeo. Coloca o vídeo para rodar de novo para você tentar fazer a sua atividade. Anote o modelo, gente, no caderninho de vocês. Olha para esse modelo. Façam, mandem para correção. Só assim que vocês vão perder o medo de escrever. É aquilo que eu falei, eu não prometo fórmula mágica. Vocês podem estar com o professor mais top do mundo. Se vocês não treinarem redação, não tem o que fazer, tá? Então tem hora que a gente vai ser chata mesmo, vou ter que dar um puxão de orelha a vocês, mas é tudo com o objetivo final de vocês realmente conseguirem. O primeiro ponto aqui é vocês criarem confiança, vocês têm que confiar. Então seguem o modelo, sem medo, bora escrever, bora mandar para correção. Se vocês fizerem isso daqui à risca, do jeito que eu tô mostrando em tela, não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Só dá errado se vocês começarem a inventar moda demais. Ah, eu não quero colocar F2, eu não quero colocar o argumento na introdução. Vai dar errado. Ah, eu não quero fazer chuva de ideias. Vai dar errado. Façam passo a passo, gente. Não tem como dar errado com o passo a passo. Deu certo com todos os meus alunos. Por que que ia dar errado com você? Entende? Então é isso que eu quero que vocês tragam no coração de vocês. Se permitam errar também. No sentido de, manda o tema da semana, mas, ai, não vou mandar mais não, porque eu tirei uma nota baixa. Não, se permitam errar, o momento de errar é aqui agora, tá? Aproveitem que vocês estão tendo acesso à correção, estão tendo acesso a esse conteúdo gravado. E assim, comigo você só tem a ganhar, gente. Eu vou me entregar por inteira para vocês, então vocês podem contar comigo. E bora que bora, vamos que vamos, entendeu? É aquilo que eu sempre falo nas minhas redes sociais privadas. Só não pode parar, bom? Beijo na alma e vamos que vamos.